Eu nunca deveria ter subido naquela árvore. Meu nome é Débora e o que eu vou contar para vocês aconteceu há 3 anos, aqui no interior de Pernambuco, numa mata fechada que fica nos arredores de Caruaru. Era uma sexta-feira de lua nova e eu, junto com mais 10 amigos, decidimos fazer um acampamento diferente. A gente queria fugir da rotina, fazer um luau, churrasco, tocar violão. Sabe como é? Coisa de jovem mesmo. A mata que escolhemos era conhecida pelos mais velhos da região. Minha avó sempre falava que era um lugar carregado, mas a gente riu dela. Que bobagem, né? Era só superstição de gente antiga. Como eu estava errada, chegamos lá umas 5 da tarde. O lugar era perfeito. Uma clareira grande cercada por árvores enormes. Um riacho correndo ali perto fazendo aquele barulhinho gostoso de água. Montamos as barracas rapidinho, acendemos a fogueira e começamos a preparar a carne. O clima estava ótimo. Todo mundo rindo, bebendo cerveja, contando piada. Meu namorado, o Ricardo, estava tocando violão quando começaram as primeiras histórias de assombração. Vocês sabem como é. Sempre tem alguém que gosta de dar aquele medinho nos outros. O pessoal contou sobre o curupira, mula sem cabeça, essas coisas que a gente escuta desde criança. Mas teve uma história que me arrepiou todinha. A Joana, uma amiga minha, disse que o avô dela conhecia essa mata. Segundo ele, nas noites de lua nova, uma criatura sombria rondava por aqui. Não era um animal comum. Era algo entre homem e bicho, que andava nas 4 patas, mas que podia se levantar quando queria. Os olhos brilhavam no escuro como 2 brasas vermelhas. E o fedor que exalava era de carne podre misturada com sangue fresco. Todo mundo riu nervoso, mas eu senti um frio na barriga. Não sei explicar. Era como se alguma coisa dentro de mim soubesse que aquela história era verdade. Umas 9 horas da noite, quando estávamos todos em volta da fogueira assando linguiça e tomando cerveja, foi que começou. Primeiro foi um barulho baixinho, como se alguém estivesse pisando em galhos secos bem longe da gente. A princípio, ninguém deu bola, mas o som foi ficando mais próximo e mais estranho. Não era uma pegada humana, isso eu tenho certeza. Era pesada, arrastada, como se o que quer que fosse estivesse caminhando de uma forma estranha. E entre uma passada e outra, dava para escutar um ruído gutural, como um rosnado baixo que vinha lá do fundo da mata. O Ricardo foi o primeiro a falar. Pessoal, vocês estão ouvindo isso? Todo mundo parou de conversar na mesma hora. O silêncio foi tenso. Só o crepitar da fogueira e aquele som se aproximando. Era como se a mata inteira tivesse morrido de repente. Nem grilo, nem sapo, nem vento nas folhas. Só aquele barulho sinistro vindo na nossa direção. Foi quando a gente viu os olhos. 2 pontos vermelhos brilhando na escuridão entre as árvores. Mais ou menos na altura de uma pessoa agachada. Mas não eram olhos humanos. Eram grandes demais. E a cor? Meu Deus! A cor era de sangue puro. Como se fossem 2 gotas de fogo líquido flutuando no breu. O Marcos, que sempre foi o mais corajoso do grupo, pegou uma lanterna e apontou na direção dos olhos. O feixe de luz revelou parcialmente uma figura que até hoje me dá pesadelo. Era enorme. Devia ter uns 2 metros de altura mesmo agachado. O corpo era coberto por pelos escuros e emaranhados, sujos de lama e outras coisas que eu nem quero imaginar o que eram. Mas o pior era o rosto. Cristo do céu, que coisa horrível! Era uma mistura grotesca de homem e lobo. O focinho alongado mostrava dentes amarelados e pontiagudos, alguns quebrados, todos cobertos por uma saliva espessa que pingava no chão. As narinas dilatadas soltavam um vapor quente a cada respiração pesada. E aqueles olhos? Aqueles olhos me olhavam diretamente, como se soubessem exatamente quem eu era. Todo mundo para as árvores. Agora! Gritou o Ricardo, e foi o grito que nos salvou do choque. A criatura soltou um uivo que não era nem de lobo nem de homem. Era algo pior, mais primitivo, mais raivoso. Era o som do inferno personificado. Em questão de segundos, todo mundo estava correndo em direção às árvores mais próximas. Eu corri com o Ricardo para uma gameleira enorme que ficava a uns 20 metros da fogueira. Minhas pernas tremiam tanto que eu mal conseguia me movimentar, mas a adrenalina me empurrava para frente. Atrás de nós, podia escutar aquela coisa rosnando e correndo também, as garras arranhando a terra a cada passada. O Ricardo me deu impulso e eu consegui agarrar no galho mais baixo da gameleira. Ele subiu logo atrás de mim
e a gente foi subindo o mais alto que conseguiu. Olhei em volta e vi que os outros amigos tinham conseguido subir em outras árvores também. Todos estavam em silêncio absoluto, só a respiração pesada de quem acabou de escapar da morte. Foi aí que a fera apareceu embaixo da nossa árvore. De perto, ela era ainda mais terrível. O fedor que subia até nós era insuportável. Cheiro de animal morto, de esgoto, de algo muito, muito podre. A criatura ficou ali parada, nos observando. Dava para ver que ela estava pensando, calculando. Não era só instinto animal. Tinha inteligência por trás daqueles olhos demoníacos. Ela começou a farejar o ar, levantando aquele focinho horrendo e dilatando as narinas. De vez em quando soltava aqueles rosnados baixos que faziam meu coração disparar. As garras eram enormes, curvas e afiadas como navalhas. Quando ela apoiou as patas dianteiras no tronco da árvore, eu vi que eram do tamanho da minha mão inteira. "Não faz barulho", sussurrou o Ricardo no meu ouvido, mas eu mal conseguia respirar de tanto medo. A criatura começou a arranhar a casca da árvore, testando se conseguia subir. A cada arranhão, caía uma chuva de lascas de madeira. Meu Deus, e se ela conseguisse subir? A gente estava armadilhado ali em cima, sem ter para onde correr. Foi nesse momento de pânico total que aconteceu o pior. O galho onde eu estava começou a fazer um barulho esquisito, como se estivesse rachando. O peso meu e do Ricardo juntos estava sendo demais para ele. "Débora, o galho." O Ricardo mal terminou de falar quando escutamos o estalo. Crack! O galho cedeu e eu despensei direto para baixo. Meu coração parou de bater. Eu ia cair bem em cima daquela coisa monstruosa. Mas a sorte, ou talvez a mão de Deus, fez com que eu conseguisse me agarrar num galho mais baixo, ficando pendurada a uns 3 metros do chão e a uns 2 metros da criatura. Ela me olhou diretamente nos olhos e eu juro que vi algo que era pura maldade. Não era fome de animal, era sadismo. Ela estava gostando do meu desespero. Aqueles olhos vermelhos brilharam ainda mais e ela abriu a boca soltando aquela saliva nojenta, mostrando todos os dentes. Eu estava ali pendurada, os braços já doendo, sem força para me erguer sozinha, e aquela coisa logo abaixo de mim. Foi quando senti as mãos do Ricardo agarrarem meus pulsos. "Eu te seguro!" ele disse, e começou a me puxar com toda a força. A criatura, vendo que eu estava saindo do alcance dela, ficou furiosa. Saltou tentando me alcançar. As garras passaram a centímetros dos meus pés. O rosnado que ela soltou foi tão alto e raivoso que eu tenho certeza de que acordou a mata inteira num raio de quilômetros. Ricardo conseguiu me puxar de volta para o galho seguro e a gente subiu ainda mais alto. Meu corpo inteiro tremia descontroladamente. Eu não conseguia parar de suar frio. Olhei para baixo e a criatura ainda estava lá, andando em círculos ao redor da árvore, como um predador impaciente. O resto da noite foi um inferno na terra. A criatura não foi embora. Ela ficou rondando entre as árvores onde a gente estava, sempre rosnando, sempre observando. De vez em quando ela parava embaixo de uma árvore e ficava olhando fixo para quem estava lá em cima, como se estivesse gravando cada rosto na memória. Horas se passaram como séculos. Ninguém dormiu, ninguém se moveu. A gente só ficou ali, esperando o amanhecer e torcendo para que aquela coisa fosse embora com a luz do dia. Uns 4 da manhã, quando o céu já estava começando a clarear, ela soltou um uivo comprido e terrível. Olhou uma última vez na nossa direção e desapareceu mata adentro. O som das passadas foi diminuindo até sumir completamente, mas a gente ainda esperou mais 1 hora antes de descer das árvores. Quando o sol já estava alto e a mata voltou aos sons normais, passarinhos cantando, vento nas folhas, foi que a gente teve coragem de botar os pés no chão. Guardamos nossas coisas em tempo recorde. Ninguém falou nada durante todo o processo. Estávamos todos em choque. As marcas das garras da criatura estavam gravadas na casca da gameleira onde eu quase morri. Arranhões profundos, como se tivessem sido feitos com facões. Na hora de ir embora, a Joana encontrou pegadas no chão. Eram enormes, com formato meio humano, meio animal. Tinham marcas de garras na ponta de cada dedo. E o mais estranho, algumas pegadas eram de 4 patas, outras eram de 2. Como se a criatura às vezes caminhasse como bicho, às vezes como gente. Nunca mais voltamos naquela mata. Na verdade,
Nenhum de nós nunca mais quis falar sobre aquela noite. Mas eu não consegui esquecer. Principalmente aqueles olhos vermelhos me olhando com uma inteligência maligna que não deveria existir. 3 meses depois, li no jornal local sobre um homem que foi encontrado morto numa estrada perto daquela mata. O corpo estava dilacerado por garras enormes. A polícia disse que foi ataque de onça, mas eu sei que não foi. Eu conheço essas marcas. Até hoje, nas noites de lua nova, eu fecho todas as janelas de casa e não saio por nada. Porque eu sei que lá fora, em algum lugar dessa mata de Pernambuco, aquela coisa ainda está viva. Ainda está caçando. E eu tenho certeza de que ela ainda lembra do meu rosto.